voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Bem, são 15 horas agora, no horário de Brasília, e como nós já havíamos anunciado, estamos começando a partir de agora o nosso debate. O debate será este. Nós vamos pegar aqui como um ponto de partida, justamente sobre a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que aprovou finalzinho do mês de outubro, projeto de lei quer dizer, quando eu digo a Câmara aprovou, foi uma das comissões, tá bem? A Comissão de Educação ainda precisa passar para uma outra comissão, então não está aprovado, apenas aprovado nesta Comissão de Educação, em que o projeto de lei que proíbe o uso de telefone celular e de outros aparelhos eletrônicos portáteis por alunos da educação básica em escolas públicas e particulares, inclusive no recreio e nos intervalos. Além de proibir o uso, o texto proíbe também o porte de celular por alunos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, como forma de proteger a criança de até 10 anos de idade de possíveis abusos. A proposta autoriza, por outro lado, o uso de celular em sala de aula para fins estritamente pedagógicos em todos os anos da educação básica. Permite ainda o uso para fins de acessibilidade, inclusão e condições médicas. Eu busquei essa matéria do próprio Congresso Nacional, mais precisamente da Câmara dos Deputados, onde também tem nessa matéria manifestações de professores, pais, do público em geral. Então trouxe aqui, portanto, a opinião de um pai, a de um professor e também de uma pessoa neutra sobre este caso. Eu não identifiquei ela como pai nem como professor, mas está, portanto, aqui com a sua opinião. Então vamos lá, até mesmo para trazer mais material para as nossas convidadas, com as quais eu já vou cumprimentá-las em instantes. Portanto, a pessoa neutra diz o seguinte, apenas um trecho. No meu ponto de vista, proibir o uso excessivo de celular para fins de diversão no horário de aula, eu acho correto. Manter o uso apenas para urgências e fins pedagógicos, eu acho correto. Porém, você limitar o uso para intervalos, valendo também para horários de saída e de entrada, esse ponto eu discordo totalmente, até porque proibir durante horários de entrada, saída e intervalos pode ser um exagero, já que esses momentos são do aluno e não do colégio. Além de um ponto de vista meu sobre tecnologia na escola, você reduzir o contato é pior do que você usá-lo a favor das suas aulas, você exigir que um aluno não possa ter o seu momento de lazer durante o horário vago, diga-se de intervalo, horário de saída, recreio, enfim, eu vejo isso como algo muito controlador do lado da escola. Bom, apenas um trecho aqui do Rafael de Moraes Garcia Lopes, é o ponto de vista do Rafael. Agora tem aqui o ponto de vista do pai, o senhor Everton Alves dos Santos, que diz assim: não é o Estado que tem que controlar isso. Preciso da minha filha com o celular para a segurança dela. Ela vai embora sozinha da escola enquanto estou no trabalho. Por isso coloquei o Google Family, que eu limito os aplicativos durante horário de aula. Esse, portanto, é o pai, seu Everton Alves dos Santos. Agora, o seu Pedro Luiz dos Santos, que é o professor Pedro, né? Ele diz o seguinte: sou professor da rede pública estadual de Pernambuco. Enfrento diariamente uma batalha para conseguir algum retorno de aprendizagem, o uso de celular completamente fora de controle, a presença do professor é ignorada pela maioria dos alunos. Fecha aqui, portanto, esse ponto de vista também do professor Pedro. Pois bem, dito tudo isso, vamos agora cumprimentar as nossas convidadas. Eu já começo, portanto, a cumprimentar a professora Solange Foiser, ela que é a vice-presidente do Conselho de Educação aqui do Distrito Federal. A professora Solange também tem especialização em gestão educacional. Muito boa tarde para a senhora. Prazer recebê-la aqui nos estúdios. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde. Tudo bem, Walter? É Walter, né? Isso, Walter Lima. Isso.
É um prazer estar aqui novamente. Boa tarde aos ouvintes. Viemos aqui debater um tema bastante controverso e bastante atual que tem impactado diretamente os nossos jovens na educação. Não só os jovens, mas também os adultos, enquanto profissionais, tanto da educação como em outros trabalhos. O uso do celular é algo a ser discutido, é algo a ser analisado e viabilizado de forma correta dentro das escolas e também em outros ambientes. Perfeito. Deixa eu também cumprimentar a professora doutora Fabrícia Barros. Doutora Fabrícia, como eu disse, é psicóloga clínica, ela que é especialista em parentalidade, educadora parental e também criadora e docente do curso Formação e Aperfeiçoamento em Orientação Parental em Psicologia. Doutora Fabrícia também é vice-presidente da Comissão Interdisciplinar e integra a Comissão da Criança e do Adolescente do IBDFAM, aqui da capital federal. Doutora Fabrícia, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Prazer enorme voltar a recebê-la. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde para a senhora. Muito boa tarde a todos aqui da mesa do debate. Boa tarde aos ouvintes. Mais uma vez, eu fico muito feliz, né, da gente trazer um pouco aí da perspectiva da saúde mental para esse tipo de discussão, que é uma discussão que fica, né, muito nas polaridades aí do proíbe, não proíbe, é papel do Estado, é privado, né, ou é para os pais, e a gente, muitas vezes, a sociedade está nesse momento, né, de muita polaridade, e às vezes a gente esquece de trazer esses pontos, né, trazer o ponto de vista da ciência também, contribuindo aí nessa discussão para a gente conseguir tomar uma decisão que, de fato, proteja as nossas crianças e facilite tanto o trabalho da educação realizado nas escolas, quanto o trabalho educacional que os pais precisam fazer em casa também. Então, eu já dou um spoiler aí do que eu acho que essa lei vem um pouquinho pode vir para nos ajudar, né? Bastante, inclusive, tanto dentro das nossas, não só na escola, mas dentro das nossas casas, realmente, como um parâmetro importante, né, para que os pais se orientem aí também no projeto parental deles. Muito obrigado. Deixa eu também cumprimentar a doutora Silvia Regina dos Santos Coelho. Doutora Silvia é advogada, membro da Comissão de Educação da OAB-DF, doutora em Educação, mestre em Comunicação, com especialização em Ciência Política pela nossa UNB. Doutora Silvia, mais uma vez, um prazer voltar a receber a senhora aqui nos estúdios da emissora. Seja muito bem-vinda e muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, doutor Walter. Muito prazer aqui estar com os colegas, né, da área de educação e com o senhor também. É uma honra estar de novo aqui podendo debater um tema tão importante, né, para a sociedade, como disse a doutora Fabrícia, da polaridade que a nossa sociedade está, e é importante que o legislativo, né, o poder legislativo, ele regulamente essa matéria com autonomia, né, dando uma certa autonomia para as instituições de ensino, mas realmente o Estado tem que entrar, porque quando fica a critério de cada instituição, né, fica mais complexo, é difícil. E eu achei muito interessante o senhor ter introduzido, né, o programa com a colocação das opiniões, né, dos cidadãos. E então a gente vê também a importância da família, né? De debater nesse momento ainda que está em projeto de lei essas questões. Perfeito. Então vamos nós, né? Deixa eu começar com a senhora, doutora Solange. Eu vou ouvir a opinião de cada uma das senhoras a respeito, portanto, dessa discussão. Celular no interior das escolas públicas e privadas. Sim ou não, doutora Solange? Como eu disse, é um assunto controverso, sim. O celular é uma inovação que tem aí cerca de 40 anos e hoje ele tem uma difusão ampla em todas as camadas sociais da nossa sociedade e ele vem no bojo de uma atuação dos nossos estudantes e professores de forma às vezes, a impedir o bom desenvolvimento pedagógico
e um ambiente de aprendizagem dentro das salas de aula. O que eu quero dizer com isso? O celular, quando ele é um aliado pedagógico, ou seja, uma ferramenta pedagógica de pesquisa, de desenvolvimento de saberes e de competências, ele deve ser utilizado. Mas o celular passou disso daí. Hoje ele é quase um apêndice de um aluno, ou de um estudante, e também de um professor. Quando nós dizemos que os estudantes estão dependentes do celular, é verdade, mas não é só o estudante. Todos nós temos que nos policiar, e os professores também têm que estar nesse bojo desse uso correto de uma ferramenta tecnológica. Vou tentar explicar melhor. O celular, sendo de manuseio de todos, ele tem que ter uma gradação dentro de sala de aula. Nós temos hoje escolas que já fazem a sua proibição. Mas o proibir por proibir, sem a conscientização dos envolvidos, não surte efeito. Nós temos aí milhares de leis e muitas não entram na sua execução. Vou dar o exemplo de uma pequena. A faixa de segurança, ela é respeitada no Brasil inteiro? Não. O celular, ele é proibido dentro dos presídios, é respeitado? Não. Então, proibir por proibir na escola não surtirá o efeito necessário. O que nós queremos dentro da escola são estudantes conscientes do seu papel de aprendiz e o professor do seu papel de ensinar. E nessa conscientização vai haver o equilíbrio do uso do celular. Concordo com o projeto de lei quando diz que criança da educação infantil não deve ter o celular na escola. Eu até extrapolo, vou entrar aqui na alçada da doutora Fabrícia. Para mim, não é só na escola. A criança da educação infantil, de 1 ano a 5 anos e 11 meses de idade, não deve estar à frente de um celular. E isso tem tornado uma febre em todo lugar que a gente vai. E impacta diretamente na escola, porque essa criança não tem o seu desenvolvimento neuronal satisfatório em virtude das telas. O uso excessivo de telas está deixando a geração atual menos inteligente do que a minha geração. E isso é algo que tem impactado e impactará muito mais daqui a anos. Então, se a família, se os pais não tiverem uma maneira de utilizar esse celular, não vai ser a escola que vai salvar. Sou a favor do celular na escola para fins pedagógicos. Sou a favor do celular em casa, vou extrapolar, para momentos de lazer pré-definidos. 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, porque mais do que isso tem trazido dano, inclusive à aprendizagem. Então, esta criança não está aprendendo porque ela é desatenta. Ela se tornou desatenta pelo uso excessivo da tela. E o professor, em sala de aula, não vai conseguir fazer um milagre para essa criança aprender e ter o desenvolvimento das suas competências e das suas habilidades relacionadas aos conceitos inerentes à formação acadêmica de cada um de nós. Então, vejo assim,
É um dilema. E hoje as escolas já têm no seu regimento e na sua proposta pedagógica a adoção ou não de equipamentos eletrônicos. A proposta pedagógica e o regimento já regulam este uso do celular em sala de aula. Em países desenvolvidos, os alunos não utilizam celular. Os alunos utilizam laptops fechados, em redes fechadas, sem ter os desvaneios que uma rede pode propiciar. Não trazer o celular para a escola, se ele bipar dentro da mochila, acabou a atenção, enquanto este aluno não vê o que está ocorrendo. Então, se na nossa educação brasileira nós pudéssemos avançar para o uso de equipamentos tecnológicos que não fossem conectados a uma rede tão ampla e uma rede mundial, como um laptop restrito dentro de uma sala de aula ou de um laboratório, nós teríamos melhores momentos de aprendizagem. Vou deixar a doutora Silvia e a doutora Fabrícia, e depois nós vamos discutir esse assunto. Vamos sim. Mas antes de eu ir na doutora Silvia, deixa eu buscar, aliás, antes de ir na doutora Fabrícia, deixa eu buscar a doutora Silvia também sobre essa discussão. Doutora Silvia, como é que a senhora avalia esse debate onde o Brasil praticamente está dividido com o sim e com o não em relação, portanto, aí, ao uso, ao porte do celular em sala de aula? Bem, eu concordo com as complementações que a doutora Solange fez, né, a respeito aí desse debate. E eu penso assim, realmente há essa polaridade, mas a gente tem que chegar a um consenso, né, um consenso que é o que propõe o projeto de lei em debate na Câmara, e depois eu vou virar para o Senado, né, para a discussão aqui. E no projeto de lei, pelo que eu li, ele está muito bem organizado, né, estruturado. Acho que eles se debruçaram muito na temática, no assunto. E a questão, assim, eles dividem, que eu concordo, né, eles dividem na educação infantil, a educação básica, a proibição. Já para os alunos de ensino médio, finais de ensino fundamental para o ensino médio, eles já permitem, mas com restrição, né, para fins pedagógicos. Então, eu achei muito bem colocado o projeto de lei. Por quê? Como a senhora mesmo disse, as propostas das escolas, né, regimentos internos, as propostas pedagógicas, elas já estão orientando isso, né? Mas não há uma uniformização. Cada colégio, pelo que eu entendo, né, cada região tem a sua proposta. Então, essa regulamentação, eu acho que ela vai dar um norte para até melhorar a proposta pedagógica de cada rede de ensino. E é isso. Então, que eu vi a questão de outros países também, que já proíbem essa questão. Mas, quanto que a senhora falou, doutora Solange, na questão dos laptops, né, os tablets, eu acho, assim, pela minha pesquisa, né, que eu fiz no doutorado, em 2017, já bem um tempo atrás, já se usavam os laboratórios de informática. E, assim, eu acho interessante que continue, em vez do celular, eu não sei como vai ser essa questão, se o aluno pode entrar com o celular, se vai ter que criar uma regra, né, geral, porque realmente vários pais precisam, às vezes, ter um contato com o filho. Se você proíbe a entrada do celular, muitos pais podem ficar inseguros com a segurança da criança, porque eles já têm também com controle ali com aquele aparelho celular, né? Como o próprio cidadão aí que o senhor citou no início do programa comentou. Então, isso vai ter que ser bem especificado. Acho que o projeto de lei poderia tratar um pouco melhor dessa temática. Mas vou deixar para abordar mais coisas mais à frente. Temos né? 2 horas aqui para a gente esticar. Deixar a doutora Fabrícia. Doutora Fabrícia, agora é com a senhora, né? Vamos lá. Sim.
eu penso o seguinte, né, a partir do que a doutora Silvia e da doutora Solange já trouxeram, eu quero trazer uma reflexão, né? Já falei que eu concordo com a lei, e aí eu vou falar por quê, né, em que aspectos dela. Mas algo que eu defendo muito, e esse é um dos motivos pelos quais eu concordo com essa ação do Estado, tá? E aí eu não estou falando necessariamente se é essa lei, se essa é a melhor lei, porque não sou da área e não estudei a fundo. Mas eu acho que os pais não podem estar sozinhos no exercício da função parental. O mundo hoje traz um desafio que ele não trazia para a nossa geração. Então, assim, minha mãe não lidou com o fenômeno da dependência tecnológica. Minha mãe não lidou com isso. Quando eu assistia televisão, e sim, nós fomos crianças que assistimos bastante televisão, mas era uma televisão que era diferente também. Porque era uma televisão que eu tinha que esperar o intervalo, então ali eu aprendia um pouco sobre frustração, né, a lidar com a frustração, a lidar com o tédio, a lidar com algumas emoções. E hoje a gente já tem uma geração de crianças muito ansiosas, porque o celular, a TV, os streams, né, enfim, de desenho, não gosto, passo, não gosto, passo, não gosto, passo. Essa aula tá chata, eu posso usar esse dispositivo aqui como dispositivo né, enfim, para eu lidar aqui com o meu tédio, não sou obrigada a prestar atenção. Então, eu também não aprendo sobre empatia, né? Tem alguém falando aqui na minha frente, enfim. Então, foram desafios que os nossos pais não lidaram e que os pais de hoje estão lidando. Então, eu acho que sozinhos fica muito difícil, sem algum tipo de parâmetro. Então, nesse sentido, eu apoio que exista algum tipo de regulação, né, do Estado apontando aí limites, tá? Que, obviamente, eles vão precisar ser adaptados, eles vão precisar continuar sendo estudados. Então, eu tenho feito muito um paralelo, quando eu vou discutir esse assunto, quem de nós, né, não tem uma fotinho andando num Fusca sem cinto de segurança, 5 crianças na parte de trás do Fusca, moto sem capacete. Naquela época, não se tinham parâmetros, né, e nem estudos suficientes para se dizer, olha, uma criança tem que andar no banco de trás até tal idade, tem que ser numa cadeirinha virada para um lado ou virada para o outro. Depois de uma certa altura, ela já pode ir para o banco da frente. Depois, os estudos, né, sobre segurança, inclusive, foram dando esses parâmetros importantes para toda a sociedade, assim, do macro ao micro. E eu acho que a gente está nesse momento em relação ao digital, né? Então, agora os estudos estão sendo produzidos na área da educação, na área da psicologia, na área do direito, no sentido de como a gente pode proteger as crianças, né, de cyberbullying, de exposição, de pedofilia, uma série de coisas. Então, a gente está sendo obrigada agora a parametrizar. E quando a gente vai parametrizar, o que a gente faz no primeiro movimento? Vamos proibir tudo, né? Agora vamos proibir tudo e depois a gente vai flexibilizando. Então, eu vejo, nesse sentido, o movimento da lei com muito bons olhos, né? Eu acho que o Estado deve fazer parte, sim, da rede de proteção de crianças e adolescentes. Então, a gente confiar no bom senso, se o pai vai botar ou não o cinto na criança, se vai botar ou não vai botar na cadeirinha. Infelizmente, não é possível, então a gente tem que ter esses parâmetros. Agora, não pode, na minha humilde opinião, a lei, né, e a garantia da operacionalização da lei precisa passar por essa discussão de especialistas, sim, né, da educação, da saúde, tirar completamente, e eu não estou dizendo nem necessariamente o celular, né, porque o celular ele não precisa ser sinônimo de acesso à rede social, de acesso ao WhatsApp, né, então eu posso dar ali um celular que eu consiga, para ficar na mochila do meu filho como um chip de monitoramento de onde ele está, né, mas não necessariamente ele ter o WhatsApp para falar com quem ele quiser ou para ele ser abordado por qualquer pessoa. Então, são nuances que eu acho que podem ser discutidas com os pais, com os profissionais da educação, nas escolas, para a gente pensar exatamente a operacionalização da lei. Mas eu vejo com bons olhos no sentido da proteção, da gente iniciar um movimento, digamos assim, mais pesado, né, mais duro de proteção às crianças e aos adolescentes. E porque sim, já temos estudos suficientes, por exemplo, provando que esse comportamento, então, além de prejudicar a aprendizagem, como a doutora Solange trouxe, traz prejuízo cognitivo, ou seja, para o desenvolvimento do cérebro, traz prejuízos mais sutis que eu recebo depois na clínica, que são do que a gente chama em relação a comportamentos pró-sociais, então, que são as habilidades sociais e emocionais
eu aprendo muito bem, entre muitas aspas, a circular nesse ambiente digital, mas eu não sei iniciar uma interação social, eu não sei sustentar uma interação social. Eu tenho recebido adolescentes que não sabem ler expressões faciais para garantir a continuidade de uma comunicação. Sabe aquela coisa que eu tô aqui falando com vocês, dependendo da cara que o Walter fizer, eu já sei que eu tô chateando um pouco ele, ou que eu tô passando... ou que eu tô passando do tempo, ou que estão discordando de mim e eu preciso ir por uma outra abordagem. Eu tenho percebido vários adolescentes que não conseguem fazer leitura de expressão facial, de comportamento não verbal. E isso é fundamental para nossa tomada de decisão, inclusive para o nosso sucesso no mercado de trabalho. Se eu estou numa palestra e tá todo mundo dormindo, tá todo mundo fazendo no celular, eu não tenho a menor ideia, né, do que aquelas pessoas estão... Feedback que você Se eu não perde, consigo... Exatamente. retorno da comunicação. Então tem aí umas perdas menos óbvias, tá? Mas que elas vão aparecer na clínica. Então, puxando já, obviamente, a sardinha para o meu lado, eu acho que a gente precisa incluir todos esses níveis. Eu achei ótimo também quando o Walter abriu hoje essa nossa conversa, trazendo a perspectiva de um pai, a perspectiva de um professor, a perspectiva de um cidadão. E todo mundo tem que conversar, porque todo mundo compõe a rede de proteção de crianças e adolescentes e todo mundo, em última instância, é responsável por essas pessoas em desenvolvimento. Doutora Sorana, tema livre. A senhora ouviu, a senhora fica à vontade aí, a senhora concorda, discorda, enfim. Tudo que foi falado aqui vai ao encontro do que a gente acredita. Sabemos, sim, que a família foi pega de surpresa com pais que abriram muito a parte de tecnologia para os seus filhos. Hoje temos, sim, dependentes tecnológicos, tanto que já tem tratamento sendo inicializado, tendo clínica de desintoxicação tecnológica, não só para adolescentes e jovens que têm sintomas de abstinência. Por isso que é algo sério quando disse de um projeto de lei, porque a escola vai entrar numa seara bastante tensa, principalmente para adolescentes de 14 a 17, 18 anos. Porque 18 anos está finalizando o ensino médio. Hoje nós temos crianças de 5 aninhos que não querem deixar o celular em casa. Na escola. É real, não estou inventando. E é triste dizer isso. Por quê? Porque essa criança está perdendo o tempo de convivência. Ela não está desenvolvendo a sua inteligência interpessoal nem intrapessoal. É ela com ela mesma sem se entender. Porque a gente só se entende quando a gente convive. Então, voltando a esta família, que abriu todo o leque tecnológico em casa e, de certa forma, é confortável, uma criança para de chorar porque está no tablet. Uma criança para de berrar porque eu dei o celular e ela está mexendo. Então, a família se acomodou, a família hoje, ao sair de casa, ela deixa a criança livre num restaurante com o celular, ninguém conversa, ninguém briga na mesa, ninguém ri na mesa. Por quê? Porque está todo mundo no celular. Do pai à criança pequena. Então, a família também tem que voltar a regular. E a escola sozinha pode vir a lei que vier, que ela não vai conseguir em virtude dessa dependência tecnológica. Hoje tem meninos e meninas na faixa de 13, 14 anos que deixam o celular em casa, entram numa crise na escola, que enquanto o pai não levar o celular, ele não volta à normalidade. Isso não é invenção, isso é real. A doutora Fabrícia vai mencionar, porque com certeza já bate no consultório.
porque essas crianças estão totalmente dependentes. E mais do que isso, estão entrando nos jogos online, que é outra doença social grave. Sem falar nas apostas. Exatamente, é nessas apostas. Os alunos, os estudantes que hoje recebem o valor de R$200 do pé de meia, este dinheiro tem ido em grande parte para as apostas online, fora as dívidas que surgem a partir daí. E isso cai aonde? Na falta de aprendizagem. O que ocorre? O estudante não consegue ler, porque, como bem disse, o livro não é dinâmico como é a tela do celular. O celular eu mudo e vejo o que eu quero. O livro eu tenho que ler. E ler hoje está mais difícil ainda do que já foi. Então, crianças e jovens com hábitos de leitura é raridade. E quanto ao que foi dito aqui também pela doutora Silvia e pela doutora Fabrícia, com relação ao projeto de lei, ele vai, sim, facilitar a operacionalização na escola, ou seja, fazer acontecer na escola, mas a escola sozinha não vai dar conta. E mais do que isso, esse projeto de lei sendo aprovado no Congresso, terá que ter uma boa operacionalização, ou melhor, uma excelente operacionalização pelo Conselho Nacional de Educação. Essa lei, se ela não for devidamente regulamentada pelo Conselho Nacional de Educação, ela está fadada ao fracasso. Por quê? Porque o nosso país é continental. Uma lei federal, ela não circula bem em todas as unidades da federação. Uma comunidade ribeirinha, que o celular pouco chega, qual vai ser o impacto lá? Então, existe uma necessidade que essa operacionalização dê uma abertura, dê uma maneira de cada unidade da federação, cada estado e o Distrito Federal consigam operacionalizar de forma efetiva. E acredito até que depois de 33, 34 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tenhamos que incluir no Estatuto da Criança e do Adolescente um capítulo sobre tecnologia digital. Por quê? Porque as crianças não chegam à escola e se tornam dependentes lá dentro. Elas já chegam dependentes à escola. Então, é momento também do Estatuto da Criança e do Adolescente dar uma analisada em como incluir um capítulo trazendo aos pais que têm o pátrio poder como cuidar dos seus filhos e educar os seus filhos dentro da tecnologia digital. Porque hoje está tudo muito solto mesmo. E a dependência é gritante. Talvez alguns ouvintes estejam dizendo assim, a Solange está sendo muito pessimista. Não, eu estou sendo hoje realista, porque é o que eu tenho vivenciado. Eu hoje estou no Conselho de Educação, mas também em escolas. E tenho vivenciado essa dependência. Então, é algo que nós precisamos fazer acontecer para que as nossas crianças, adolescentes e jovens se conheçam, conheçam os outros e se interajam de forma saudável. E não escondido atrás de uma tela, que todos são felizes
e sorridentes. E este não é o nosso mundo real. Doutora Silvia, quer dizer, na abertura eu trouxe um professor, um pai e uma pessoa neutra, vamos colocar dessa forma. Mas não coloquei um jovem, um adolescente, uma criança. Seria interessante também buscar a opinião deste público, ou seja, ouvir quem está sendo aí, no caso, eu não chamo de alvo, né? Mas, quer dizer, tudo isso está sendo discutido em relação ao adolescente, à criança, que é o que me parece, esse grupo ainda não foi ouvido. É importante de ser ouvido? Bem, Walter, em relação à educação infantil, eu tenho as restrições, né? Eu creio que seria mais os pais que teriam que ser ouvidos, porque você não pode dar uma autoridade à criança, ela ainda não tem ainda cognição suficiente para decidir determinadas coisas. Mas eu acho que nos anos finais do ensino fundamental, né? Vamos colocar a partir dos 15 anos. A partir dos 15 anos, sim. É importante que eles sejam ouvidos, que são pessoas que já têm sua formação, né, psicológica e mental suficiente para entenderem o que está se passando, né? Será que se é benéfico ou não para a aprendizagem delas. Então, é isso. Eu acho que convém que, como a doutora Solange muito bem pontuou, né, nas questões aí que esse projeto de lei, virando lei, ele precisa ter uma regulamentação nos estados, né, nas secretarias de educação, porque no Brasil, como ela mesmo, né, que tocou aqui, é o continental, né, a nossa realidade aqui de Brasília é completamente diferente de uma comunidade ribeirinha, de algumas Nordeste, né, o interior do Nordeste. Então, precisa que haja essa regulamentação nos estados, porque nem todos também... A questão do celular, ele é um objeto pessoal. Eu ainda não vi que as escolas ofereçam celulares para os alunos. Quem tem, leva o seu próprio celular. Então, um objeto que é pessoal, eu imagino que nem todos possam ter. Um pode ter de uma qualidade superior, outro de outra. Há uma disparidade nessa questão do dispositivo, né? E cria-se também algo que as pessoas se sentem diminuídas, que o colega tem um iPhone, outro tem um smartphone de menor qualidade, não é? Então, seria importante que a escola ela padronizasse. Eu entendo, não sei se hoje já tem isso nas escolas, que poderia ter um notebook próprio para todas, em vez de para o laboratório, porque cada dia mais o ensino está tecnológico, a gente não pode se afastar disso, principalmente por o final dos anos do ensino fundamental para o ensino médio. É importante até que eles tenham essas ferramentas para poder fazer, né, as suas pesquisas, ali junto com os professores, e basicamente para isso, né? Então, eu acredito que os colégios, eu não sei, teriam, principalmente as escolas públicas, né? As escolas públicas, doutora Silvia, na sua grande maioria, já tem carrinhos que dentro possuem laptops, e eles são movimentados pela escola com 40 notebooks, e as crianças e os jovens e os adolescentes utilizam, pelo menos a rede pública do DF. As escolas particulares também, porque o celular, ele, como a senhora bem disse, ele é de uso pessoal. Então, se eu vou utilizar o celular dos meus estudantes como recurso tecnológico, eu tenho até que saber qual é o tipo de celular, para que eu consiga rodar aquele aplicativo de forma que nenhum aluno seja excluído. Então, hoje, o que nós vemos muito são as escolas equipando o seu material didático com notebooks.
Importante. A senhora pode concluir, doutora Silvia. É importante a pontuação da doutora Solange, né, que está no Conselho Nacional, então ela tem essa vivência melhor, né, da situação, né, da realidade das nossas escolas aqui no Distrito Federal, né. Esperamos que, né, o nosso Brasil, a maior parte, esteja assim também, né, não é? Porque é importante, porque como o celular ele é pessoal, dificulta a questão mesmo da qualidade do ensino. Doutora Fabrícia, quer dizer, foi dito aqui, com muita propriedade, né, hoje a dependência, né, que, vamos colocar aqui o adolescente, a criança tem, portanto, aí do celular. A senhora mesmo, portanto, expressou ontem, acompanhando uma reportagem especial da TV Record, à noite. Eu achei interessante o assunto, é justamente isso que a gente está abordando aqui. Quando uma adolescente, a repórter lhe perguntou, vem cá, o que o celular representa para você? Quando tira de você, olha, defina para mim. Aí ela definiu, que eu achei interessante, olha, tirar o celular hoje das nossas mãos é como tirar a chupeta da boca de um bebê que está querendo dormir, e a gente tira a chupeta da boca, portanto, dessa. Foi uma definição simples que eu achei realmente profunda, portanto, essa definição. Mas também deixo para a senhora o seguinte questionamento, para a senhora, para a doutora Solange, para a doutora Silvia. Quer dizer, essa lei, ela está chegando assim de forma abrupta, ou seja, chegando para valer. Quer dizer, por que não tem um tempo para a sociedade acostumar, debater? Tudo bem, vamos regularizar, mas só entra em vigor daqui 5 anos ou 3 anos, enfim, arruma ali, portanto, um tempo. Mas não esperar o tempo passar. É o Estado com políticas públicas fomentar debates, são os meios de comunicação social abordando de forma profunda aí a questão, para quando chegar a época, aí sim vamos então implementar essa questão. Como é que a senhora vê isso? Perfeito. Inclusive, eu tinha anotado isso para se ninguém me perguntasse. Se ninguém me perguntasse, eu ia trazer isso aqui. É que foi um desafio, realmente, uma questão que eu fiquei pensando da imposição, né? Se a gente, o que seria mais efetivo? A imposição dura né? Ou a gente começar um trabalho realmente de orientação, inclusive dos pais, principalmente dos pais, porque como todos abordaram aqui, o celular não cai no colo da criança e nem é fornecido pela escola, né? Então, a gente precisa gerar consciência para garantir a colaboração, tanto dos pais quanto das crianças e adolescentes. Ou seja, eu preciso conseguir conversar com os meus filhos, os professores precisam conseguir conversar com as crianças para que eles compreendam. E aí eu trago um exemplo pessoal. Minha filha, desde os 8 anos, ela me pede um celular com um chip, porque não sei quem, a prima tem WhatsApp, não sei quem tem WhatsApp, não sei quem tem WhatsApp. E aí eu fui falando para ela, não explicando, filha, olha, você é uma criança, eu, como sua mãe, eu sou responsável pela sua segurança. Portanto, assim como eu não deixo você comer doce todos os dias, assim como você nunca experimentou refrigerante, assim como eu não posso te dar um cigarro nem uma bebida alcoólica, eu não posso colocar esse aparelho na sua mão, sem que eu seja capaz de supervisionar tudo que você está fazendo. E não há conteúdo útil para a infância dentro desse aparelho. E aí, essa era quase que um mantra que eu tinha que repetir diariamente, porque a criança continuava insistindo, até que veio aquela reportagem de comoção nacional, e que chegou até ela, não por mim, mas chegou, eu acho que pela conversa em escola, daqueles adolescentes que pegaram a foto de uma outra adolescente, manipularam, né, com inteligência artificial, e expuseram a menina. Quando ela soube disso e que essa história circulou, ela chegou em casa. Mãe, agora eu entendi. Eu falei, entendeu o quê? Agora eu entendi porque que eu não posso ter um celular nem tão cedo. Eu falei, por quê, filho? Porque eu fico exposta. Eu falei, exatamente. Então, a gente precisa fazer um processo quase que de alfabetização para pais e crianças dos prejuízos. Hoje, a sociedade brasileira de psiquiatria e de pediatria, eles já têm normativas que eu particularmente disponibilizo para todos os pais. Fala comigo, eu coloco lá no WhatsApp deles, né, falando ali das consequências do uso excessivo, de como que eles podem... Porque a criança, é isso, ela precisa se dar conta, e é um trabalho que, por exemplo, eu faço com os meus filhos, mas eu tenho informação. E a maioria da população não tem. Que quando eles pedem, mãe, eu quero celular. Você está entediado?
Você está chateado? Você está com preguiça? Você está procrastinando alguma coisa que você deveria estar fazendo, você não quer fazer? Como é que eu posso te ajudar? Né? E aí, gente, os pais precisam desenvolver essa habilidade, tá? Eu nem culpo, no sentido, eu não julgo os pais, porque eu acho que falta exatamente habilidades neles também, muitas vezes, né? Como é que eu sustento o tédio? Porque aí, né, como você trouxe, a criança, os pais vão para o restaurante e entregam o celular na mão da criança, tá? Isso está errado? Se a gente for fazer uma análise dura e fria, sim. Né? Não tem interação social, etc. Mas se por outro lado eles não fizerem isso, será que a sociedade tolera uma criança que não tem celular no restaurante? Que vai ficar correndo, como meu filho faz, vai na mesa do lado, rouba uma batata frita? Será que a sociedade... Porque às vezes eu me sinto como mãe aprisionada. Se eu dou o celular, eu sou julgada. Se eu não dou o celular, eu também sou julgada, porque meu filho não vai ficar 2, 3 horas, dependendo do tempo do evento social, sentado, né, como a sociedade espera. Então, será que a sociedade ela tem tolerância para crianças que não usam dispositivos entorpecentes, como eu costumo dizer, né? Porque parece um bando de zumbi, né? Os dispositivos entorpecentes. Então, é uma discussão muito, muito ampla, e eu acho que esse é um desafio, o desafio da transição. Porque a lei ela precisa vir acompanhada de um projeto de orientação parental, falta informação, falta coerência da parte dos adultos, né? Porque é isso, eu não dou refrigerante, eu não libero álcool, eu não libero cigarro, mas eu libero um celular. Se eu já tenho mapeado os prejuízos desse uso excessivo, né? Se eu já tenho mapeado, assim como eu tenho mapeado o uso excessivo do açúcar, né? A exposição excessiva a uma série de outros eventos, então o celular, ele é uma realidade que veio para ficar, assim como os outros aparelhos, né? Tá todo mundo aqui com os seus, eu estou filmando aqui no tablet. Veio para ficar? Veio, mas com monitoramento. Criança não pode ficar sozinha com um pote de açúcar dentro de uma loja de doce. Criança não pode... Sabe, eu chego a dizer que isso é meio duro em algumas situações, dependendo do contexto do debate. E eu falo, gente, abandono de incapaz. Você largar uma criança com um celular na mão, numa terra de ninguém, né? Numa terra sem lei, onde ela está exposta. E aí, se a gente for trazer outros recortes para essa discussão, o próprio recorte de gênero, uma menina sozinha numa rede social, ela está muito mais exposta, né, na construção da autoestima dela, para o cyberbullying, parâmetros aí, a gente tem hoje estudos relacionando o acesso ilimitado às redes sociais, por exemplo, como algo que piora ou incentiva, né, catalisa aí comportamentos de transtornos alimentares. Porque eu tenho padrões, inclusive, muito idealizados sendo divulgados. Imagens montadas com inteligência artificial que representam corpos e peles e cabelos que não são reais. Enfim, e aí eu acho que essa discussão tem que ser trazida para a escola também. Vai proibir, mas vamos botar na pauta, vamos botar no projeto educacional, discussão sobre cyberbullying, discussão... O que é Deep Web? Os pais sabem disso? Né? Os alunos sabem disso? Fake news... Fake news mata, gente. Fake news, no mínimo, adoece. Né? E eles estão o tempo inteiro sendo bombardeados sem monitoramento. Então, trabalhar com esses pais aí. Se eu não posso fazer esse monitoramento, então eu preciso limitar o uso. Se eu não me sinto competente, porque os pais chegam para mim na clínica, Fabrícia, eu não sei como. Quando eu tiro... A criança grita, a criança isso, a criança aquilo, a criança não me deixa dormir, a criança, né? Então, muitas vezes, a gente vai ter que fazer um desmame mesmo, como a gente faz de uma droga, né? Porque, e aí eu não quero, tô super me esforçando aqui para não ser muito técnica, mas a gente tem ali um impacto no que a gente chama, né, nas vias dopaminérgicas, então nos centros de prazer, cada curtida, cada like é algo que todo ser humano precisa, que é algum nível de reconhecimento. Será que esse reconhecimento está vindo em outros espaços, em outros contextos, e não está vindo, essa criança está indo buscar, esse adolescente está indo buscar onde ele não deveria, num contexto mais perigoso? Então, assim, eu poderia ficar falando horas aí sobre esse assunto, mas eu acho que a lei é muito benéfica e a implementação dela precisa ser muito cuidadosa, incluindo estratégias de orientação aos pais. A escola
como tudo, a escola não tem como segurar sozinha. Né? E isso é mais um desafio que a escola não tem como segurar sozinha. Professora Solange, eu fiquei aqui imaginando, né? Vamos supor que a lei chegou e claro, proibiu-se celular no interior das salas de aula. Missão do professor fazer valer essa lei. Seria uma covardia deixar para o professor em sala tomar essa decisão? Com certeza. Se o pai vai ao consultório e diz que não sabe como regular o celular do seu próprio filho, que é 1 ou 2 filhos, ou 3 filhos, imagina o professor com 40 dentro de sala de aula. 40 celulares, 40 estudantes, na fase de 15 anos, 14 anos, 15 anos, com toda a liberdade que tem em casa, e que o não do professor muitas vezes não é respeitado nem pelo estudante e nem pela família. Então o professor vai ficar de mãos atadas, porque o que ele vai fazer? Vai ter que ter uma operacionalização. O estudante com o celular vai o quê? Vai sair de sala? Vai levar o celular para a coordenação? O celular, ao entrar, vai ficar numa caixinha fechadinha a chave e na hora que for embora vai ser devolvido? Como é que vai ser a guarda desse celular? Ele vai entrar escondido como entram armas brancas? Nós não sabemos como fazer essa operacionalização. Como bem disse aqui a doutora Fabrícia, hoje os pais têm medo de estar na contramão do que os outros fazem. Por exemplo, ela deu o exemplo da filha, do filho, eu vou dar do meu neto. Meus netos também não bebem refrigerante. De forma nenhuma. Podem ir aonde estiver, se não tiver suco, é água. E eles já sabem por eles mesmos. Eles foram educados assim. O celular, a mesma coisa. O meu neto mais velho tem 10 anos. Todos na sala dele têm celular. Ele não tem. E a minha filha fala para ele, a mãe do fulano deixou, a mãe é dele, a sua mãe sou eu, e você não vai ter. Ela está na contramão. Estar na contramão é você desprender uma força muito grande diariamente, porque você tem certeza que está fazendo certo. O professor vai ter um desgaste diário, de todos os dias, em 40 alunos, pedir para guardar o celular de 5, 6, 8, 10. Correria risco? Correria risco. Eu, inclusive, sou a favor de que as salas de aula, assim como muitos lugares, tenham as suas câmeras, para a segurança do professor e para a segurança dos estudantes. Por quê? Por que o resto tudo pode ser filmado? Eu estou andando hoje aqui pelo Supremo. Eu estou sendo filmada. Por onde eu passei, eu fui filmada. O meu comportamento foi filmado. Dentro das salas de aula, o pai pode ter acesso à câmera e saber se o filho dele está na sala de aula. Eu não preciso filmar o professor. Eu filmo a sala de aula. Eu vejo se está tendo atrito ou não está tendo atrito. Isso já ocorre em muitos países do mundo. A sala de aula não é uma caixa preta. A sala de aula é um espaço democrático de aprendizagem. Então, lá eu posso ter acesso enquanto pai, enquanto mãe, o meu estudante também e o professor também, para não correr o risco. Imagina um estudante de 15 anos, o professor pedindo o celular dele e ele levantando para bater no professor. E aí, como é que o professor faz nessa situação? Ele sai de sala e deixa a turma toda, ele enfrenta aquela situação, ele diz que não continua a aula enquanto o celular não sair da sala. O que é que ele faz? E os demais alunos que estão cumprindo a regra? Como é que eles ficam?
Então, essa operacionalização desta lei tem que ter um cuidado muito grande, porque a conscientização da família, do pai que deu aquele celular, que acha que só localiza o filho dentro da escola se ligar para o celular dele. E o aluno pode até atender o celular e não está na escola, está matando aula. Nós temos tantas situações dentro do cotidiano escolar, Walter, que deixar na mão do professor toda a vedação do uso do celular é covardia. Ele não dará conta, ele não conseguirá, porque os estudantes mais adolescentes com maior dependência tecnológica vão partir. Por isso que eu até falo das câmeras em sala de aula, porque nós temos que ter aí algo que mostre para o pai, ó, o seu filho foi chamado a atenção porque estava com o celular, ele levantou, xingou o professor, bateu a mão na mesa e ia dar um tapa no professor. Quem é que prova isso se não for uma filmagem? Então, toda essa implementação dentro de uma sala de aula vai perpassar muito pela família, pelos pais. E os pais também vão ter que ter coragem de dizer não, porque é muito mais fácil dizer sim. Para o professor em sala de aula, é melhor deixar todo mundo com o celular e eu dar a minha aula e fazer de conta que está todo mundo aprendendo, porque eu vou correr risco. E o professor que é professor por amor, por acreditar, vai correr risco toda hora sim. Bom, como nós estamos caminhando, doutora Silvia, para enfim, para fechar a primeira hora, vamos ter a segunda hora, eu vou voltar com a senhora justamente nesse contexto, mas focando a comunicação. Ou seja, a comunicação entre as partes, de alguma forma, estão envolvidas nesse nosso debate. A importância da comunicação e como essa comunicação pode ser feita para que, no caso, as perspectivas que já foram levantadas e de forma negativas, elas possam ser, portanto, superadas. Porque eu acredito que é com diálogo que se chega, portanto, aí a definições, a conclusões, a superar desafios e outras coisas mais. A nossa comunicação está pronta, preparada para isso? É o que eu pergunto à senhora daqui a pouquinho. Nós vamos para o intervalo, são 15h58, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Bem, são 16 horas mais 3 minutos agora no horário de Brasília. Pois bem, o bom aqui do programa é que a gente sai para o intervalo, mas o debate continua, né? Os microfones estão desligados, como também nós estamos transmitindo o debate não só pela 104,7 FM, como também pelo canal do YouTube da Rádio Justiça e também na TV, canal 1.3, TV aberta, também sendo transmitido esse nosso debate aqui na nossa emissora. Portanto, som e imagem para o nosso debate. Hoje, o assunto que nós estamos aqui abordando é justamente esse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, onde foca, portanto, a proibição da presença, do porte do celular em sala de aula. E hoje estão aqui conosco a doutora Silvia, as doutoras, né? Fabrícia Barros, que é psicóloga clínica, especialista em parentalidade, a doutora Solange Foiser, que é a vice-presidente do Conselho de Educação do Distrito Federal, com a especialização em gestão educacional, e também a doutora Silvia Regina dos Santos, que é advogada, Santos Coelho, é advogada, membro da Comissão de Educação da OAB, doutora em Educação, mestre em Comunicação.
é na comunicação, então, como dissemos, fechando aqui a primeira hora do debate, doutora Silvia, que nós já propusemos, portanto, formular essa pergunta para a senhora diante do que foi aqui debatido. Né? Pelo que a gente percebeu, é um debate amplo, onde muitos entendem ter razão ou terem razão, como outros entendem também, que também, enfim, os lados todos têm razão, como também os lados também, no entendimento de alguém, não tem razão. Afinal de contas, o diálogo travado e acima de tudo, uma comunicação, de certa forma, de Estado colocada, portanto, nesse debate. De que forma a senhora avalia? Nós temos realmente essa condição de fazer chegar a pé, portanto, em todos nós que estão debatendo essa questão e na comunicação, pelo menos, de certa forma, não que vamos convencer ninguém, esse não é o objetivo, mas esclarecer. Como é que a senhora avalia a comunicação desse papel? Bom, Walter, eu entendo, né, que do lado do Estado, nessa proposição de lei que está sendo debatida, né, na Câmara dos Deputados, eu entendo que tem que ter audiências públicas, né, mais né, chamando a sociedade, que é aí onde que vem a comunicação, né? Sim. É o Estado e a sociedade civil debatendo as possíveis soluções. E principalmente os professores também, as redes de ensino, elas precisam estar nesse debate, porque elas já têm as suas propostas pedagógicas, como a doutora Solange bem aqui pontuou, mas há que ter novos entendimentos, mudanças, para que seja regulamentada em nível federal a proposição. Então, os pais e os professores, eles são atores essenciais nesse debate, junto com o Estado, né, com os agentes políticos, para ver as possíveis soluções que existem. Eu mesmo verifiquei aqui, olhando pelo substitutivo, eu acho que assim, faltou colocar, porque essa lei vai impactar, se a doutora Solange muito bem pode me complementar depois, se quiser, vai impactar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vai impactar a BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular, né? Por conta dessas questões tecnológicas que a Base Nacional Comum Curricular já fala, e direcionando ao professor, né, esses dispositivos, né, para que as crianças tenham acesso. E o que faltaria, eu acho, até na proposição, para que a comunicação ficasse melhor, né, colocar o que são materiais pedagógicos. O celular é um material pedagógico? Ele é um dispositivo que a escola vai oferecer isso. Se a escola não vai oferecer, não pode ser considerado material pedagógico, porque não é, né, como nós já comentamos aqui, não é de uso, é de uso pessoal, não é de uso para todos, para todos os alunos. Então, essas coisas têm que ser colocadas, e isso tem que ser conversado entre pais e professores. Não pode ser colocado de forma unilateral pelo Estado, porque, de repente, os pais entendem como algo pedagógico. Sim, porque o celular ele é multitarefas, ele faz tudo que um computador faz. Mas se o Estado fornece o material pedagógico nas escolas públicas, que eu estou me referindo, né? Na escola particular não há essa obrigatoriedade, né? Sim, os pais é que teriam que fornecer, mas aí também teria que ficar distinto no regimento interno se o celular ele é um material pedagógico ou não, para fins pedagógicos, né? Vai ser utilizado para fins pedagógicos? Se vai, todos vão ter acesso a esse dispositivo, a esse, né? Então, é importante, eu acho que a comunicação ela tem que ser oral, por meio das audiências públicas, que, né, cada comissão ela tem a sua audiência pública. Então, aqui a Comissão de Educação, ela já fez as suas audiências públicas, e se vai passar pela CCJ ou só pela CCJ, só falta a CCJ. Aí já é terminativa. Já é terminativa, então já não precisaria de audiência pública, então já deve estar mais ou menos. Mas tem a oportunidade que vai passar pelo Senado. Né? O Senado, talvez nós possamos contribuir aqui com algumas sugestões. Né? Então, assim, eu acredito que o Senado pode
né, colocar outras questões, ele pode alterar o texto, né? Se alterar, tem que voltar de novo para a Câmara, para que, se a Câmara vai aprovar as alterações do Senado, né, na forma como está, e se o Senado aceitar todas, já vai para a promulgação, né, depois das discussões, todas lá. Então, é interessante também que lá no Senado tem audiências públicas, porque é um outro, né, é um outro palco ali de parlamentar, de político, que esses debates poderão ser, a qualidade melhorar, mas, né, porque o objetivo é esse, as duas casas melhorarem os textos. Então, eu entendo nisso. A comunicação ela tem que ser oral, por meio das audiências públicas, chamando esses atores que seriam pais, né? E para cada, o ensino, a educação infantil, ela não pode ter a mesma formatação da educação fundamental e da educação do ensino médio, né? Então, há que se ter essas diferenças, porque você não pode colocar todos, são diferentes níveis, etapas de educação, apesar de ser uma educação básica, mas a cognição da criança, do adolescente, tem diferenças, né? E eu, como já disse, eu tenho sérias limitações na questão do uso pedagógico para a educação infantil. Eu acho que tem que haver a formação continuada, os professores da educação infantil têm vários aspectos lúdicos que eles podem trabalhar com a criança, de forma que a criança fique ali agradável, né, para a aprendizagem dela, sem o celular, né? Porque o que a gente vê hoje, inclusive na internet, os pais dão o celular para as crianças e filmam muito as crianças ficam condicionadas não a usar aquele ferramenta como uma forma, mas tipo parece um adestramento, porque a criança sabe que está sendo filmada e ela faz aquilo que o pai e a mãe quer. Ela entende que ela quer fazer uma gracinha, uma brincadeira que os pais querem estar gravando de alguma certa forma aquilo. E depois os pais mostram. Então, a criança ela começa a fazer tudo condicionado. Ela não tem uma natureza mais dela. Ela está sendo condicionada a fazer o que os pais querem. Na escola vai ser diferente. Então, a escola tem que propiciar com que a criança desenvolva a sua cognição, né? A doutora Fabrícia também poderá trabalhar isso bem melhor, que ela, né, na questão aí mental, da psicologia mental. Então, é isso, a comunicação oral, por meio das audiências públicas, o Estado, né, e a escrita nos seus regimentos, né, a lei impactando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e até o PNE, né, o Plano Nacional. Tudo isso vai impactar, todas essas decisões com esta lei impactará nesses dispositivos, nesses formatos escritos, né, nessas proposições que já existem e terão que ser alteradas. Para que haja uma comunicação eficiente, tem que ser feito essa interação, né, entre as legislações que já existem, e alterando elas para adequar, e as audiências aqui com os atores essenciais, professores, redes de ensino, né, os representantes, o Conselho de Educação tem que estar dentro dessa conversa, né, com o Estado, com o Poder Legislativo. É isso, para que haja essa qualidade. Doutora Fabrícia, fique à vontade caso a senhora queira, enfim, de certa forma, também tratar do assunto que foi posto agora no campo da comunicação, mas eu deixo para a senhora essa questão, ou seja, desse projeto que está tramitando e que foca a proibição do celular em salas de aula, ou seja, nas escolas. Quer dizer, esse debate, ele soa mais como castigo ou proteção ao nosso público-alvo? Depende de como ele vai ser, né, efetivado e operacionalizado na prática. Então, por exemplo, um outro questionamento que eu fico me perguntando, né, e que a doutora Solange trouxe em algum nível na fala dela antes do intervalo. Ok, proibimos o celular. A criança que transgredir esta regra, ela vai simplesmente ser punida, por exemplo, com uma, né, recentemente, enfim, não foi nem por questão de celular, mas recentemente uma criança muito pequena foi suspensa de uma escola. E aí
né, a mãe veio super nervosa conversar comigo, eu falei, calma, vamos questionar pra gente entender por que isso aconteceu, numa escola particular. Vamos entender por que isso aconteceu, mas assim, se eu suspender, por exemplo, uma criança pelo uso, mandar para a sala de algum lugar, né, da direção, ou deixá-la ociosa, ou Pegar uma suspensão. pegar uma suspensão, por exemplo, é ótimo, né? Porque dependendo de como esses pais lidam em casa, se esses pais, o nível de parentalidade consciente deles ou não, vai ser ótimo que ela vai ficar um dia em casa vendo o celular, né? Então, assim, a criança levou o celular para a escola e teve um ganho secundário, que na cabecinha dela é um ganho secundário, porque ela não é capaz de avaliar, né? E até na cabeça do adolescente também, a retirada do celular é vista como uma punição. Eles não entendem, eles não são obrigados a entender, eles não têm um cérebro maduro para entender quais são os impactos dessa exposição precoce. Isso tem que estar muito claro para o adulto. Né? Por isso que eu falo da necessidade de um trabalho consistente com os pais e de uma preparação dos professores para justificar a consequência. Então, essa consequência, e eu não estou dizendo que não tem que aplicar nenhuma consequência para aquele que transgredir, mas essa consequência precisa ter um objetivo pedagógico, educacional. Né? Ela precisa ensinar alguma coisa. Qual vai ser a consequência para aquele que transgredir, baseado em quê? Porque se for mera punição, a gente, mais uma vez, a gente vai ter como consequência, e isso quando a gente vai estudar educação positiva, parentalidade positiva, isso também é algo muito já, uma compreensão muito sedimentada, de que a punição não gera aprendizagem. A punição, na maioria das vezes, ela gera revolta, ela gera raiva, ela gera uma percepção e um sentimento de injustiça. Ela não facilita, né, não é uma estratégia educacional que facilite a aprendizagem de habilidades de vida. Então, essa proibição, essa restrição, essa imposição, ela precisa vir acompanhada de um projeto, né? Assim, onde é que eu quero chegar com isso, tá? E aí ela vai ter um tom de proteção. Precisa estar muito claro no discurso dos pais, dos professores e da sociedade que essa imposição, que essa restrição, que essa retirada do aparelho tem um objetivo protetivo. Isso precisa ficar muito claro na fala, na linguagem. Eu falo muito isso com os pais, eu acho que isso pode se estender aos professores, isso se estende à sociedade mais ampla, que é: controlem a narrativa. Estejam no controle da narrativa quando estiver se comunicando com crianças e adolescentes. Não dá para deixar eles interpretarem a situação de acordo da cabecinha deles, porque eles não têm um cérebro amadurecido para isso. Então, eles não ponderam, muitas vezes não existe flexibilidade cognitiva para eles falarem, não, realmente, pensando por esse lado, que lado? Não tem esse outro lado. O cérebro não está preparado para esse tipo de conexão. Então, o controle da narrativa tem que partir do adulto. Então, existe a regra, e aí existe uma diferença, né? Porque os pais trazem muito isso para mim. Mas eu fiz um combinado. Gente, quando o assunto é celular, combinado, não. A gente tem os combinados e a gente tem a regra. Combinado é diante daquilo que eu posso flexibilizar. A regra é diante daquilo que eu não posso flexibilizar. A Receita Federal não faz um combinado comigo para pagar o imposto de renda. Entende? Eu tenho que pagar o imposto de renda. Não é opcional, né? Isto é uma regra. E as crianças e adolescentes precisam aprender sobre isso o quanto antes para eles, inclusive, funcionarem socialmente. Existe aquilo que eu posso questionar, que pode ser flexibilizado, né? Então, dependendo da minha faixa de renda, eu pago mais, eu pago menos. Então, tem alguns aspectos ali, por exemplo, no imposto de renda que são flexibilizados, mas o pagamento do imposto de renda, se eu recebo acima de tantos salários mínimos, ele precisa acontecer, né? E aí a gente vai também modificando e adaptando as faixas etárias. Então, isso já está, Walter, muito bem protocolado, né, digamos assim. Então, a gente tem parâmetros da OMS, parâmetros da Sociedade Brasileira de Pediatria, americana de pediatria, em relação ao tempo de exposição. Então, de 0 a tantos anos, a partir de 5 anos, né? Enfim, temos isso que... mas Fabrícia, nem sempre dá para cumprir, porque cumprir esse tipo de restrição à risca, digamos assim, né, esses ideais à risca, requer algum nível de rede de apoio quando a gente está falando de parentalidade. Então, se a gente pegar uma mãe solo, que precisa trabalhar, que precisa, né, dar conta de muitas tarefas, muitas vezes o celular, a televisão, ela vai entrar como aquele tempo de, assim, deixa eu deixar essa criança quietinha aqui sob controle para conseguir tomar um banho, para conseguir cozer um arroz, né, para eu responder um e-mail.
temos todas essas diferenças, precisam ser consideradas, mas isso não significa que a gente possa ir para o extremo oposto, que é liberar sem nenhum tipo de parâmetro, tá? Então, voltando à sua pergunta, né, inicial, pode ser, sim, eu tenho preocupação, né, como nessa geração de pais que eu vejo pouco, muitas vezes, conscientes ali no exercício da função parental, alguns mais engajados, outros menos engajados, alguns com bastante informação, outros com pouquíssima informação. E obviamente, a parentalidade é uma área, né? É um campo ali que tem pouca intervenção do Estado, né? Então, se defende muita autonomia no exercício da função parental, e eu acho que precisa ter, de fato. Mas isso faz com que a gente tenha esse desafio. Até que ponto a lei realmente vai ser um instrumento de proteção e até que ponto ela vai ser simplesmente uma imposição, né, que as pessoas não vão nem entender por que elas estão cumprindo. E aí eu acho importante que os legisladores, enfim, quem traz isso, né, para o debate, para o macropolítico, para a pauta, também comecem a costurar, né? E aí a doutora Solange falou do ECA, né? É uma forma da gente ir costurando essas legislações e fazendo com que elas tenham, de fato, um peso de proteção. A lei da parentalidade positiva, que ninguém mais fala sobre ela, é uma lei ampla, né? Ela simplesmente define, eu acho bom, tá? Que tenha acontecido e que ela tenha sido promulgada, mas ela só traz ali uma exigência de que os pais, ou fala do direito das crianças e adolescentes, né, de terem pais que as respeite e que as trate com dignidade. Tá bom, mas como é que faz isso? Se eu apanhei a vida inteira, como é que eu promovo depois um ambiente, né, familiar menos autoritário, mais democrático? Se o meu modelo, né, se na minha experiência de filiação eu vivi uma outra coisa completamente diferente. Então, eu sei que na prática, infelizmente, vão ter ainda, em muitos casos, pais falando assim, não, deixa o celular em casa. Por quê, pai, que eu não posso levar o celular? Porque tá proibido agora, essa palhaçada agora que inventaram. E isso não é facilitador. Não vai ser facilitador para o professor, porque aquela criança, aquele adolescente já vai sair de casa assim, cara, que droga, eu tô indo para aquele ambiente onde eu não posso ter acesso àquilo que eu mais gosto, né? E sendo incentivado, e aí a minha questão é, esses pais não devem ser julgados, eles devem ser orientados, porque se ele não conseguiu, né, justificar a importância dessa lei, ele não entendeu o que a gente está fazendo aqui. E ele precisa entender, e são eles que precisam entender, para que eles consigam sustentar isso no cotidiano, né? Doutora Solange, claro, né, a doutora Silvia fez as suas pontuações quando foi provocada, como também a doutora Fabrícia. Quer dizer, nesse nosso país, que já foi dito aqui, de tamanho continental, com diferenças sociais, né, gritantes, onde, inclusive, parte do nosso país sequer energia elétrica chegou, e na maioria dos casos de gerações que não são essas que nós estamos falando, gerações de pessoal acima dos 40, 50, 60, tem pai que não sabe nem o que é celular, né? Não vamos aqui generalizar, e muito menos do assunto que nós estamos aqui abordando. Como é que ele vai chegar para o filho, deixa o seu celular aqui? Eu achei interessante a pontuação da doutora Fabrícia. Que droga é essa? Olha, está proibido, não pode levar. Quer dizer, não tem argumento. Está proibido, está proibido. Agora, não pode ser deixado de lado essa parte da população que ainda não entende, é analfabeta neste campo virtual, se fala bastante, mas a gente não vê uma providência mais contundente sendo, portanto, adotada. A partir do dinheiro a pessoa consegue, mas de forma pública pontua uma coisinha aqui, pontua outra coisinha ali, mas de forma realmente uma política de Estado ainda não chegou. Eu pergunto à senhora como implementar, caso essa lei realmente passe, implementar junto às famílias, que os pais ainda não sabem nem o que é isso, o que eles estão falando. Como é que isso pode, de alguma forma, ser superado? É uma dificuldade, Walter, que nós temos, inclusive, quando trabalhamos com a criança na alfabetização. Se eu estou alfabetizando uma criança cujos pais são analfabetos, essa criança não tem suporte nenhum para a sua alfabetização. E hoje, no Brasil, ainda temos 10,3% da população do Brasil
analfabeta total. Muitos deles têm o celular para mandar mensagem de voz e não recebem mensagens digitadas. Recebem só de voz e conseguem se comunicar. Então, se nós temos ainda uma população que não está alfabetizada, que o Mobral de 1970 era um movimento brasileiro de alfabetização, deveria terminar em 10 anos, nós estamos em 2024 com 10,3% da população analfabeta. Imagina a inclusão digital. A inclusão digital, Walter, ainda é muito utópica para grande parte da população brasileira. Por isso que eu disse que a legislação deveria ser por estado. E hoje já temos vários estados que já proibiram o celular. Não vi ainda a operacionalização pelos conselhos estaduais e nem tive oportunidade de ler propostas e regimentos após a lei ser promulgada em alguns estados. No Brasil, imagina como que essa lei vai ser operacionalizada nos 4 cantos do Brasil. Como que um pai vai ter o discernimento de falar: filho, deixa o celular aqui, porque você está sendo prejudicado, porque a sua atenção está sendo diminuída, porque o seu sono não está sendo reparador. Hoje nós temos pais que deixam o filho ficar obeso, que nós comentávamos. E o pai sabe que não pode comer açúcar todo dia. E não estou dizendo da classe E, não, estou dizendo da classe A, que opta por delargar. E o delargar sobra para a escola. Isso em todas as áreas. Então, eu vejo que essa lei, ela só vai ter eficácia e eficiência se ela for debatida amplamente no seio da escola. E debater amplamente é formar o pai. É formar o pai para o pai dizer não. É formar o pai para o pai saber que aquilo ali está fazendo o filho dele ficar míope. Está fazendo o filho dele ficar com pensamento acelerado. Está fazendo o filho dele detestar a leitura. Está fazendo o filho dele não ter destreza para escrever à mão, porque ele não vai ter a coordenação motora fina desenvolvida. Então, se o pai não for formado, e isso é desde a escola, com a clientela, com os estudantes que muitas vezes vão para a escola para comer o lanche, esse pai precisa ser informado do uso do celular, assim como do excesso do açúcar. Ele precisa ser formado no seio da escola. Então, a escola hoje, ela não atende só os estudantes. Ela tem que atender os pais. E os pais têm que se despir de toda a impressão que sabem tudo e aprender dentro da escola com aqueles que estudam para isso. E digo mais, quando foi dito aqui pela doutora Silvia da BNCC, na BNCC tem um dos pilares que é o desenvolvimento da educação tecnológica. Mas esse desenvolvimento não significa que eu tenha que ter o celular do meu estudante. Então, as políticas públicas federais, estaduais e distritais têm que inserir não apenas o livro didático, mas inserir um recurso tecnológico. E esse recurso tecnológico,
ele tem que continuar na escola, porque muitas vezes entregamos o recurso tecnológico para esse estudante, ele mora num lugar que tem uma violência urbana grande, ele é assaltado no meio desse percurso. Então, se eu vou utilizar um celular do Estado, ou do federal, ou distrital, ele tem que permanecer na escola para que este aluno não corra risco. Se tem um laptop na escola, esse laptop vai ser utilizado na escola. Ele não vai poder ser uma ferramenta, um recurso pedagógico em casa, porque no percurso de volta à escola ele pode ficar sem, correndo o risco de vida, correndo não viver mais. Então, nós estamos num dilema muito grande quando o celular impacta na aprendizagem, impacta. O celular dificulta a aprendizagem, dificulta. Mas eu digo, a falta de alimentação correta dificulta muito mais a aprendizagem. A falta de saneamento básico nas cidades e nos municípios dificulta muito mais a aprendizagem. É óbvio que nós estamos indo para um nicho de celular, mas a educação brasileira requer o cumprimento da legislação em questões básicas, para que o nosso IDEB, para que a aprendizagem do nosso estudante seja melhorada e não tenhamos estudantes mal alfabetizados, tanto na rede particular como na rede pública, finalizando o ensino médio. O celular é uma celeuma? Precisa de uma gestão pacífica e bem operacionalizada? Precisa, mas ele é só uma ponta do iceberg. O iceberg está todo ali embaixo, promovendo adolescentes e jovens com uma educação matemática muito aquém, uma educação em língua portuguesa mais aquém ainda. Então, nós temos que fazer isso? Mas temos que cuidar da parte do iceberg que está submerso aí nessa... E é a maior. Exatamente. Antes de passar para a doutora Silvia, a doutora Fabrícia pediu uma... Rapidinho, né? Porque eu acho que a doutora Solange, ela destaca um ponto que é hoje a minha grande pauta e é minha grande motivação para o trabalho que eu faço, né? Inclusive de formar outros psicólogos para trabalhar de maneira muito séria com a parentalidade, que é a importância da gente cuidar de quem cuida. Né? A gente está falando de a gente fala muito no campo da educação da importância da capacitação dos professores para lidar com isso, com aquilo. Só que, gente, a parentalidade ela ainda vem sendo exercida de maneira muito intuitiva. Como se a gente engravidasse ou entrasse num processo de adoção, né? Ou assumisse ali a guarda de uma criança e fizesse um download das competências e dos conhecimentos necessários. E isso não é feito em nenhuma área. Como psicóloga, eu estudei 5, fiz mais 3 de pós-formação, mais 2 de especialização e nunca parei de estudar. E aí, para ser mãe, eu fiz o quê? Pari a criança? E aí, agora eu sei o que fazer e agora eu estou super preparada para todos esses desafios. Então, assim, a gente precisa de políticas públicas de suporte ao exercício da função parental, em todos os níveis. O celular é uma delas, mas assim, toda criança tem direito a lazer, educação, comida, tá bom. E aí quem vai prover isso para ela? Quem de fato provê isso para ela, né? Exceto quando o Estado assume a tutela de uma criança ou de adolescente, é exceção. Porque via de regra, crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento, adoro essa expressão, né? Porque ajuda a gente no reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Então, essas pessoas em desenvolvimento, elas têm como local, né, mais importante para isso a família. E elas são cuidadas por quem? Se a gente não cuidar dos pais, se a gente não ajudá-los a desenvolver competências, se a gente não trouxer informação
em alguns momentos, acolhimento, porque eles não estão eles estão tomando decisão sem consciência do processo de tomada de decisão, a gente não vai conseguir, de fato, a operacionalização, a efetivação do direito das crianças e adolescentes, sabe? Então, o buraco é muito mais embaixo em vários sentidos, porque eu concordo, né? Muitos pais, às vezes, as pessoas vêm para mim, porque os pais negligentes. Gente, quando a gente vai estudar na psicologia, assim, negligência, o percentual, de fato, de pais negligentes, ele é muito menor, né, do que o percentual, por exemplo, de pais permissivos, que são aqueles que não conseguem colocar limite, né? Ou pais autoritários que colocam o limite sem nenhum diálogo, e aí a criança e o adolescente, na primeira oportunidade, vai burlar, porque não vê sentido naquilo. Então, é com essas pessoas que a gente tem que falar e com eles que a gente tem que trabalhar. Então, fica aqui se tem algum ouvinte, psicólogo, psiquiatra da área da saúde mental, a gente precisa levar a sério o fenômeno da parentalidade para a gente garantir as condições de desenvolvimento adequadas para as crianças e adolescentes de fato. Doutora Silvia, quer dizer, quando trouxemos aqui a provocação em relação, portanto, ao analfabetismo no nosso país, como muito bem pontuou a doutora Solange, passa dos 10% da nossa população, que é muito grande, portanto, aí este número. Quer dizer, seria interessante nesse assunto que estamos aqui debatendo, podendo também avançar em outros assuntos, mas o foco hoje é este, justamente os pais compreenderem essa discussão que está sendo travada e às vezes não compreendem porque não sabem ainda qual é a função do celular, para quê? É só para falar e receber? Enfim. E poucos sabem que praticamente é o mundo na palma da mão, portanto, do filho e também da filha. Seria interessante levar também este assunto para os locais de trabalho, onde aquele pai que tem pouco estudo está ali exercendo, portanto, ali a sua profissão, mas é analfabeto neste campo digital. Seria interessante provocar ou produzir uma política pública para esse segmento, para estimular também a empresa que tem ali o seu funcionário, a estimular a empresa a dar, portanto, aí condições para que aquele empregado entenda realmente deste assunto, para que ele possa também dialogar com o filho, entender também a importância. Quer dizer, como é que a senhora vê essa possibilidade desse assunto também chegar aos locais de trabalho? Bem, essa questão é bem complexa, né? Porque quando se fala do analfabetismo, né, no país, e no outro dia foi até engraçado que eu vi o próprio Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, né, um dos principais fundadores do Facebook, falando que o Brasil é o que mais utiliza a comunicação em áudio, né? Nós somos o país que mais utilizamos a comunicação em áudio, ao invés da escrita. Então, isso já demonstra, e isso entre alfabetos e analfabetos, não, né? Porque a gente acha mais rápido, né, fazer um áudio do que simplesmente ter que digitar a mensagem. E o que isso impacta na nossa cognição, mesmo nós, os instruídos, né? A gente vai perdendo o costume também de mandar uma mensagem escrita, de botar um português mais correto. E o que eu verifiquei agora, tem a tecnologia nos nossos aparelhos, né? Eles estão agora, não sei se vocês já perceberam, que você pode, eles transcrevem, ele pergunta se você quer transcrever, você faz um áudio, manda um áudio e transcreve, né, a mensagem. Eu acho isso um avanço muito importante, mas eu acho que para uso na educação infantil é uma perda muito grande, porque a criança já não vai mais nem sequer digitar, que eu digo, no tablet, porque isso acaba indo também para as questões do WhatsApp. A gente usa no computador, o WhatsApp, todo mundo baixa o WhatsApp no computador, além do celular. Então, ele acaba, é um avanço, mas, assim, tem que se ver. Isso pode ser usado na educação infantil, no ensino fundamental? Acho que não é bom, porque o aluno vai perder, além de já não ter a escrita manual, né? Ele vai também perder a questão de praticar o que ele leu, a escrita, né? A gente lê e na mensagem que a gente escreve. Eu lembro que quando eu era criança, a gente fazia muito ditados, a gente tinha aquelas questões de fazer mensagens, aprender a fazer mensagens. Então, isso está...
Escrever cartas, isso é importante, né? A gente precisa, principalmente nos primeiros anos do ensino fundamental, para a gente não perder essa cognição, porque depois a gente não vai saber interpretar os textos. E uma questão que a senhora pontuou também, doutora Solange, foi na questão dos dispositivos. Como é que a gente vai colocar isso? Isso vai ser colocado num aparelho, num armário? Como é que nós vamos, né? Como é que a escola vai guardar isso? Eu lembro que quando eu era criança, né, uma época que não existia a tecnologia que nós temos hoje, os livros, eu estudava em escola pública, eles eram recicláveis, passava de um ano para outro para os alunos. Então, a gente tinha que manter em bom estado, né, e as coisas. Então, hoje são o que? Os dispositivos, são os tablets, né, se o Estado vai dar o celular, ele pode ser o celular corporativo, mantenha-se o celular lá na escola para que aquele seja de uso do colégio, né, dos próximos alunos. Eu acho que seria bem interessante, né, o Estado também fornecer se é interessante também usar esses dispositivos para fins estritamente pedagógicos, porque os alunos têm essa questão, é importante que eles continuem a usar, mas vamos aprender a fazer uma mensagem escrita, né, no celular, vamos aprender a fazer um áudio, todos os recursos tecnológicos, porque eles vão usar fora, e é dentro da escola. Quanto mais que a gente deve aprender as coisas corretas para poder, né? Eu aprendi a enviar carta, foi na escola, como mandava para o correio, tudo. A escola ensina essas questões. Então, se o Estado fornecer dispositivos, né, que sejam corporativos ali, institucionais, eu acho que seria interessante, né? O que a senhora entende? Eu creio. Com certeza. Foi o que eu falei, se houver uma política pública para o desenvolvimento da competência, que é a educação digital, ok. E essa política pública vai disponibilizar o instrumento, o recurso tecnológico que é mais adequado. Por isso que eu comentei no início que os países de primeiro mundo disponibilizam o recurso tecnológico, os laptops, no carrinho que coloca lá e carrega na tomada. Por quê? Porque a escola é responsável por aquele equipamento corporativo e ele não é de uso exclusivo de um estudante. Ele é de uso de todos os estudantes daquele mesmo ano. Então, a criança aprende, o estudante aprende a utilizar os recursos tecnológicos em material adequado, num recurso adequado. E não um celular, que um tem um celular de ponta, o outro tem um celular médio e o outro bem modesto e não consegue fazer tudo. E aí gera desigualdade também. Mas, voltando a insistir, nós temos que trabalhar muito com os pais. Os pais impactam diretamente na educação dos seus filhos. E os seus filhos recebem a educação formal na escola. Então, se nós fizermos esse tripé, o celular vai ser basicamente resolvido. Mas se não fizermos esse tripé, teremos cabo de guerra dentro da escola. Bom, como a gente já... O tempo está passando rápido hoje. Eu acho que quem controla o tempo, acho que cochilou e apertou o botão que avançou muito, né? Foi muito rápido. Pois bem, nós já estamos caminhando para o encerramento. Eu só peço licença às senhoras para trazer aqui as manchetes do nosso jornal, que entra no ar logo mais às 18 horas, tanto na TV quanto no rádio. Eu já volto, então, com as considerações finais. E vou começar com a senhora, viu, doutora Fabrícia? Já começo com a senhora. Mas vamos lá, são 16h44. Vamos, então, com as manchetes do Jornal da Justiça, que começa logo mais às 18 horas. Polícia Federal investiga incêndio na casa onde morava o autor do atentado ao STF. Justiça Paulista passa a garantir visitas virtuais
a presos estrangeiros. Força Integrada de Combate ao Crime Organizado apreende 2 toneladas de drogas e armas no Amazonas. Ministério Público do Trabalho lança campanha de combate ao assédio sexual. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, hoje dia 18 de novembro, começa logo mais às 18 horas. Pois bem, o nosso debate hoje é evidente que o debate profícuo, um debate que trouxe realmente muitas informações, aprofundou na questão, mas é evidente que teremos que ter outros debates para que possamos, de alguma forma, levar mais informações importantes como essas ao nosso público ouvinte. Eu agradeço muito aqui as nossas debatedoras, as nossas convidadas, e nós chegamos então agora no momento para as considerações finais. Como hoje eu estou bonzinho e a doutora Fabrícia ela faz leitura da nossa face, estou sorrindo, então já passo para a senhora 3 minutos para as considerações finais. Adorei. E a senhora fique à vontade aí para, enfim, colocar o que a senhora entende que é importante também neste momento. Sim, eu acho importante, e aí eu acho que eu queria falar, assim, né, não sei exatamente quem é que está nos ouvindo, mas eu sei que a gente tem um público de pais, eu pelo menos divulguei bastante esse debate nos meus grupos, então, aos pais diretamente, assim, se impliquem nessa questão, isso é uma questão de vocês também, né? É uma proibição que vai chegar nas escolas, é só o Ministério da Educação que vai ser afetado? Claro que não, gente, tudo que acontece no macro afeta o micro, e aquilo que a gente faz aqui no micro também precisa, né, ser ampliado para que a gente pense soluções no macro, então, tá tudo interligado. Busquem ajuda, se vocês não estão conseguindo, né, se vocês reconhecem que existe uma dificuldade na maneira como vocês lidam com esses dispositivos eletrônicos, na maneira como os filhos de vocês lidam com esses dispositivos eletrônicos, busquem ajuda, busquem suporte, né? Exercer a parentalidade não é uma tarefa fácil e, para mim, é a tarefa mais importante que a gente exerce ao longo da nossa vida, né? Onde aquilo que a gente faz tem mais efeito. Eu brinco que depois que eu tive filho, eu entendi que o meu principal palco de militância era a minha casa, né? Porque o papel da família é transmitir valores. O papel da família é plantar ali as bases, né? A infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Então, se a gente vai ter uma relação funcional ou disfuncional com a comida, se a gente vai ter uma relação funcional ou disfuncional com outras pessoas, com o celular, com a tecnologia, isso passa pela família. Inclusive, eu queria deixar de indicação aqui um livro para todo mundo, que se chama A Geração Ansiosa. É um livro super interessante, não é tão caro, é acessível, e que o autor discute muito esses impactos, né? Traz muitos exemplos, ajuda muito nesse processo de conscientização. Em relação, né, a quem está me ouvindo, que é da área de educação, enfim, eu acho muito importante que escola e família saiam dessa posição de embate, né? Ou de uma relação de serviço. Eu vejo muito isso nas escolas particulares, né? Uma relação de serviço. Eu contratei um serviço e você, escola, precisa entregar esse serviço que eu contratei. Gente, na prática, da forma como eu vejo eu estou dividindo a principal missão que eu tenho nesta vida com a escola, eu como mãe. Né? Eu deixo meus filhos por 4, 5, 6 horas no ambiente onde eu preciso confiar que aquelas pessoas, no mínimo, compartilham dos mesmos valores que eu. Então, essa aproximação, inclusive para garantir a efetividade da lei, entre família e escola, ela é essencial. As famílias precisam entender. Recentemente, eu fui na escola, porque a escola dos meus filhos tem uma metodologia de ensino super diferente, né? E aí eu falei, gente, eu não estou conseguindo. E aí eu cheguei na escola e falei, olha, gente, eu acho que eu estou atrapalhando, né? Porque eu fui criada de uma outra forma, tive uma educação tradicional, era de cobrar, era de decorar, Eu falei, eu preciso que vocês me instrumentalizem para eu conseguir ajudar essa criança, né? Eu dou autonomia na hora de fazer atividade ou não, eu dou autonomia na hora de estudar para a prova ou não, eu uso ferramenta digital para facilitar, eu não uso, enfim, né? Eu cheguei lá de coração aberto, eu falei, eu preciso dessa instrumentalização. E eu acho que precisa mesmo. Então, quando essa lei foi implementada,
A escola vai precisar ajudar os pais, né, além de capacitar os professores, além de uma série de todas essas adaptações burocráticas que a gente discutiu aqui, de pensar a punição, de pensar isso, pensar aquilo, vai precisar ajudar os pais nesse processo. E, por outro lado, os pais vão precisar ser menos reativos e combativos eu vou ser bonzinho, mais 30 segundos para a senhora. Estou finalizando, né, a essa proposta. A gente precisa entender que está todo mundo junto no mesmo barco. E quanto melhor a gente fizer, os principais beneficiados serão as nossas crianças e os nossos adolescentes. Perfeito. Doutora Solange, também, por favor, os 3 minutos para as considerações finais. Deixando aqui para os ouvintes o seguinte: esta lei, sendo aprovada no Senado e sendo aprovada, por fim, no Congresso, ela vai para a sanção presidencial. Se ela for sancionada, e acreditamos que vai ser, irá para o Conselho Nacional de Educação fazer a sua operacionalização, ou seja, definir as diretrizes educacionais do uso e não uso do celular. E, a partir daí, o Conselho de Educação do Distrito Federal e dos estados estarão trabalhando para fomentar, junto às escolas públicas e particulares, a sua implantação dentro das escolas. Mas sabemos que a autonomia da escola será preservada. A autonomia da escola em colocar este uso, esse recurso tecnológico do celular nas suas propostas pedagógicas e nos seus regimentos, se mantém. Então, dizemos, escolas, gestores, professores, debatam este assunto, uso ou não uso do celular na escola, juntamente com os pais, porque, como bem disse a Fabrícia, a escola é um tripé: gestão, família e estudantes. Esse tripé só tem efeito se os 3 não medirem forças, os 3 estiverem alinhados para o bem maior, que é a nossa criança, o nosso adolescente, o nosso jovem. Contem com o Conselho de Educação do Distrito Federal. Muito obrigada. Doutora Silvia, também 3 minutos para as considerações finais. Bom, esse debate aqui ele não esgota, né? O tema muito polêmico e importante, esse debate aqui que nós estamos fazendo hoje. Eu queria pontuar com a questão que a doutora Solange falou, do Conselho de Educação, na questão desse impacto. Eu creio que já existem os regimentos internos, como já se falou, as propostas pedagógicas, mas como advogada e como pesquisadora da educação, o que eu observo que funciona bem nas redes de ensino, a qual eu pesquisei, é um termo de convivência, né? Anualmente, as escolas chamam os alunos, os pais dos alunos e os alunos para dizer, olha, o que nós vamos permitir, o que não vamos permitir na escola. E a questão do celular é uma dessas, né? Porque quando você chama, né, para uma reunião, antes do início do ano letivo, eu verifico que tem isso. Uns chamam contrato de convivência, outros chamam termo de convivência, porque pacifica entre alunos, né? Vai ser permitido, pode colocar. Ou vai ter um dispositivo lá, um armário, que o aluno vai poder colocar o seu celular, né? Porque não como se assim, no ensino fundamental, e não pode se abrir mão, né? Tem que realmente limitar. Mas já para o ensino médio há uma flexibilidade maior. Então, essa conversa é importante também, para que o aluno entenda a importância daquele objeto que ele está trazendo para a escola, ser utilizados para fins pedagógicos ou no recreio. Aí vão discutir com os pais e os alunos o que desejam. Então, acho que isso já ajudaria bastante, né? Eu não sei se todas as escolas aplicam esse termo de convivência, estou falando isso porque a rede de ensino que eu pesquisei fazia isso e eu verifiquei que havia uma eficácia
né, os alunos não ficavam aborrecidos porque, né, foi ali um consenso entre a escola, a direção da escola e alunos e professores. Outra questão que eu queria colocar, já que falando mais em nível do Ministério da Educação, sugestões, até o próprio Conselho de Educação, se tiver uma forma de poder também sugerir, a questão dos profissionais. Os psicopedagogos, né? Porque nós estamos vivendo um momento que os professores estão assoberbados de tarefas, né? Eles acabam tendo encargos maior do que para aquilo a qual eles se especializaram. E as escolas poderiam contar com aqueles multidisciplinares, os profissionais multidisciplinares, né? Então, psicólogos, no caso mais que a gente chama de psicopedagogos, né? Os orientadores educacionais e como na questão mesmo de terem celular, assim como poderia ter celular corporativo para os alunos, ter também para os professores. O celular que eles usassem para comunicação com os pais. Por quê? A partir do momento que o celular está guardado, mas às vezes o pai está ali querendo falar no momento que o aluno não está disponível com o seu celular, porque está em sala de aula. Mas ele tem que comunicar ao orientador educacional, ao psicopedagogo. Às vezes o professor não pode, mas teria outros profissionais ali para 30 segundos para orientá-los. Então, acho que seria interessante ter... eu não sei se já... eu já tenho um tempinho que eu não pesquiso em loco as escolas. Só tem um minutinho, 30 segundos para responder para ela, doutora. Se já existe isso, seria importante, né? Seguinte, escolas particulares, na sua grande maioria, têm o celular corporativo. Agora, as escolas públicas, eu desconheço celular corporativo até para os diretores ou gestores das escolas. Então, é algo que não está difundido em âmbito nem de Distrito Federal para as escolas e, quiçá, para o Brasil. Porque o Distrito Federal, ele é município e estado. E nós temos um recurso federal. Sendo assim, o Distrito Federal, ele tem poucas escolas, mediante o estado de São Paulo, ou um estado como o Ceará. E todos eles no quadradinho, no retângulo. Então, aqui nós não temos. Então, acredito que só na rede particular. E para cargos de gestão. Professor não entra em comunicação com o pai por celular, porque senão o professor não consegue responder a 300 pais quando ele dá uma aula por semana. E por isso eu sugeri profissionais, né, multidisciplinares. Tem, nos multidisciplinares, tem na seria rede importante. particular. Está vendo que o debate não acabou. Não. Quer dizer, nós vamos ter que ter outros debates, porque o assunto realmente é importante de ser debatido e surgiram realmente muitas frentes para serem essas frentes debatidas. Doutora Silvia, foi um prazer tê-la aqui no nosso programa. Muito obrigado à senhora pela gentileza. Obrigada, doutor Walter, doutora Solange, doutora Fabrícia. Foi uma tarde muito interessante, importante. Muito obrigada aqui pelo convite. É muito bom estar aqui. Doutora Fabrícia, também um prazer também muito grande, um privilégio também. Muito obrigado. E, evidente, vamos ter outros debates. Agradeço a presença, agradeço aos ouvintes, agradeço a todos aqui, né, que nos trouxeram para cá, para essa conversa tão importante, tão necessária, para a gente conseguir, né, trabalhando para proteger as crianças e adolescentes. Doutora Solange, da mesma forma, também é um prazer muito grande, um privilégio também receber a senhora também nos estúdios da Rádio Justiça. Sou eu que agradeço, Walter, agradeço aqui esse momento privilegiado de trocas e estamos aí à disposição para fazer com que a educação do Distrito Federal e do Brasil realmente alavanque para chegarmos ao 10 do IDEB. Ótimo. E o nosso tempo acabou de vez. Boa tarde, Brasil. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social,
Supremo Tribunal Federal.